Muito bem-vindos a essa cerimônia de reconhecimento a 5 personalidades que a Fundação Bienal do Mercosul deseja reconhecer por ocasião da 12ª Bienal do Mercosul, a Bienal 12, cujo título é Femininos, Visualidades, Ações e Afetos. Esse tema é de grande importância para todos nós, porque trata de um universo, muitas vezes, que é invisibilizado, é tratado com preconceito e que, no nosso país, a mulher, historicamente, tem sido sempre inferiorizada. Para qualquer indicador que se queira considerar para o nosso país, nós sabemos que mulheres e negros são sempre inferiorizados. Então, essa Bienal, como a anterior, que tratou da questão das artes visuais e a sua relação com a influência da matriz africana, nesta Bienal 12 fala do feminino, ou dos femininos. Então, é com muita honra que eu recebo as nossas 5 agraciadas. O objetivo, então, é celebrar o tema desta edição da Bienal do Mercosul, Femininos, Visualidades, Ações e Afetos. Vejam como a nossa curadora, Andréa Giunta, teve uma visão premonitória ao incluir a palavra afetos no título dessa Bienal, tão importante nesse momento que nós vivemos hoje de pandemia. Essa mostra, então, homenageia, nesse momento, 5 personalidades de destaque que trabalham com questões fundamentais relacionadas ao universo feminino em diferentes áreas profissionais. Essa é uma distinção pública, uma iniciativa simbólica de nossa fundação, que preza pelo respeito à diversidade ao pensar no universo feminino. E é uma homenagem que teve início na Bienal anterior e que eu espero que tenha continuidade nas próximas edições. Então, começando a nossa homenagem, eu gostaria de apresentar aos senhores e senhoras Andréa Giunta. Andréa Giunta é escritora, curadora e professora, ela é argentina, ela é escritora também, tem vários livros publicados, é uma militante nas questões do feminino, ela tem uma trajetória acadêmica invejável, né? É professora e pesquisadora principal do CONICET, que, para quem não conhece, é o órgão mais importante de pesquisa na Argentina. Ela é pesquisadora visitante em várias universidades no exterior. Atualmente tem uma cátedra especial na Universidade do Texas, em Austin. É autora de vários livros sobre arte latino-americana, incluindo Avant-Garde, Internationalism and Politics, Argentine Art in the 60s. Em 2018, ela publicou o livro Feminino e Arte Latino-Americano, Histórias de Artistas que Emanciparam el Cuerpo, muito importante. Foi co-curadora da mostra Radical Women, no museu, no Hammer Museum e depois no Brooklyn Museum, que ficou por um longo tempo no Brooklyn Museum e depois também lá na Pinacoteca de São Paulo. Então, é uma pessoa muito importante no universo da arte que defende a questão do feminino. Essa mostra, Mulheres Radicais, em português, que ficou por muito tempo na Pinacoteca de São Paulo, foi considerada uma das mostras mais visitadas nos últimos 10 anos, em todo o mundo. Então, é uma pessoa realmente muito realizadora e que nós tivemos o privilégio de ter como curadora principal da Bienal 12. Então, é uma pessoa que me ajudou muito como presidente da Fundação Bienal a levar adiante essa ideia de nós fazermos pela primeira vez uma Bienal virtual. Não há precedentes em bienais, porque nós achamos que cancelar essa mostra teria um preço muito alto numa questão tão importante como é a questão do feminino no mundo e no nosso país em especial. Então, Andréa Giunta é a primeira de nossas homenageadas. Aqui nós temos, então, se fosse uma cerimônia ao vivo e a cores, eu estaria entregando essa placa para a Andréa, que diz a Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul e a diretoria da 12ª Bienal do Mercosul, Bienal 12 Online, Femininos, Visualidades, Ações e Afetos, reconhece o mérito de sua trajetória, exemplo a ser louvado por nossa sociedade.
Porto Alegre, 1º de junho de 2020. Isso aconteceria se fosse ao vivo. No caso, ela receberá, como as outras 4 agraciadas, depois pelos nossos tão prestigiados serviços de correios. Hola, soy Andrea Giunta, curadora general de la Bienal 12 del Mercosur. Quiero agradecer a la Fundación de la Bienal, a su director Gilberto Schwarzman, también a Renato Rizzo, este premio. Quiero expresar a Gloria Cristal, María Berenice Díaz, Maureen Gallagher, Patricia de Campos Melo, cuán honrada me siento por integrar este conjunto de mujeres premiadas con ustedes. Son extraordinariamente valientes y ejemplos, ¿no? De mujeres que llevan adelante tareas para transformar el mundo. Quiero agradecer a todo el equipo de la Bienal. Ha sido un placer trabajar estos casi 2 años con todos. Hemos pasado un formato de Bienal online sin haberlo planificado, tratando de, conectarnos con esta situación y contribuir en todo lo que podíamos para, crear instrumentos pedagógicos que están siendo usados intensamente en este momento y no abandonar la comunidad de artistas y de equipos que trabajamos durante estos años. Así que quiero agradecerles mucho por este premio, este reconocimiento, decirles que representa una perla en mi trayectoria, que espero podamos celebrarlo en la segunda mitad del año, instalando el formato que podamos de la Bienal, encontrarnos y para estos tiempos llenos de incertezas, desearles todo lo mejor con enorme afecto. Y nuevamente gracias para todos por este reconocimiento. Querida diretora da minha diretoria da Bienal 12, a Glória Cristal, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. A Glória é uma representante LGBT, diretora da Fundação Bienal do Mercosul, tem uma atividade muito importante nessa questão da defesa das comunidades lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Ela foi secretária adjunta de livre orientação sexual de Porto Alegre, primeira representante da comunidade LGBT a ocupar um cargo dessa estatura no país. É atuante na organização do Dia da Visibilidade Trans e há cerca de 3 décadas luta pela causa da comunidade LGBT em busca de respeito aos seus direitos, combatendo o preconceito e em favor da dignidade do ser humano. Eu queria fazer um comentário aqui, pessoal, como presidente, que entre os grupos vulneráveis no nosso país, isso acontece em muitos outros lugares no planeta, os transexuais são provavelmente um dos grupos mais desfavorecidos na sociedade. Em primeiro lugar, eles praticamente por décadas foram banidos da luz do dia. Nenhum deles podia ter chance de emprego, de ter uma voz livre, de ter respeito da sociedade na luz do dia. E tiveram que ser confinados a trabalhos noturnos. Não é por acaso que muitos deles participam dessas atividades que ocorrem à noite, como clubes, como música, como dança, e também muitos na prostituição como forma de sobrevivência. Então, eu tenho, assim, uma honra muito, muito grande de poder oferecer esse prêmio para a Glória, porque a Glória é uma batalhadora, é uma pessoa muito, muito importante para o Brasil e que eu gostaria que essa fosse a primeira dessas homenagens, digamos, por instituições internacionais que ela recebe, porque realmente o trabalho da Glória Cristal é um trabalho de muita coragem. As pessoas, às vezes, subestimam a capacidade que o ser humano pode ter de enfrentamento. A Glória representa a população trans, e mesmo assim ela conseguiu vencer todas as barreiras possíveis e imagináveis para que essas populações tão vulneráveis pudessem ter um lugar ao sol, respeito, reconhecimento. E a Fundação Bienal quis fazer isso de forma muito contundente. A Glória é minha diretora
na 12ª Bienal, porque é muito importante nós darmos protagonismo, oficialidade às coisas. Não adianta as pessoas dizerem que apoiam e não apoiarem nos momentos oficiais. A oficialidade é quando a gente mostra para a sociedade o que realmente a gente quer que fique. Então, a Glória Cristal me dá muita alegria em ser uma das 5 homenageadas. Eu gostaria muito de agradecer pelo reconhecimento, pela luta. Esse prêmio não é só para mim, é para a bandeira que eu carrego junto comigo. É pelo movimento trans, é para o movimento trans. Eu sempre digo que da população LGBTQI, né, as mais vulneráveis são as trans. Tudo para nós é muito mais difícil. Eu sou uma pessoa que eu sou privilegiada, graças a Deus. E venho de uma época onde o simples fato de a gente tentar se expressar, nós éramos punidas por isso. Então, eu me sinto privilegiada, eu estou muito emocionada, porque esses prêmios, eles deveriam ser dados para muitas travestis e transexuais. E todo dia, como eu coloquei hoje no meu Instagram, matam um leão por dia para poder estarem inseridas nesta sociedade. Nós vivemos uma sociedade que é extremamente preconceituosa. Eu sou trans e eu sou negra, então eu sofro 2 tipos de preconceito, mas eu aprendi a não me vitimizar com isso. Eu aprendi que a luta tem que ser, é difícil, mas a gente tem que estar sempre de cabeça erguida. Então eu agradeço demais o reconhecimento e dedico muito esse prêmio a toda a população trans que de alguma forma faz a diferença para poderem estar inseridas nessa sociedade. Muito obrigada do fundo do meu coração. A Maria Berenice Dias é uma advogada especializada em direito da família. Ela é uma brasileira extremamente atuante, é também diretora da Fundação Bienal. A Maria Berenice me ensinou muito sobre como conduzir essa Bienal, sobre os femininos. Se não fosse a sua experiência, os seus conselhos, eu teria cometido erros básicos como presidente durante essa 12ª Bienal. Ela é diretora, então, da Bienal, é uma advogada especializada em direito de famílias, sucessões e direito homoafetivo, é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família, presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, é pós-graduada e mestre em processo civil e autora de vários livros importantes nessa área, como Manual do Direito das Famílias, Manual das Sucessões e Homoafetividade e os Direitos LGBTI. Participou da elaboração do Estatuto das Famílias, Estatuto da Adoção e do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, todos em tramitação no Senado Federal. Portanto, uma pessoa com uma trajetória fundamental, indissociável dos direitos da mulher e das questões de gênero no nosso país e no exterior. A Maria Berenice viaja o mundo inteiro discutindo esse assunto como alguém que tem grande conhecimento de causa. Ela ajudou a estabelecer todas as legislações hoje vigentes e, sem exagero, eu considero que é uma pessoa histórica nessas questões da defesa da mulher e das questões de gênero. Então, é uma honra muito grande ter a Maria Berenice aqui conosco. Olha, na vida tem sonhos que a gente sonha, e quando eles se tornam realidades, a gente fica muito feliz. Mas tem realidades que parecem sonhos. E, com certeza, esse é um desses momentos. Por muitas razões. Acho que a primeira delas foi ter tido assim, a oportunidade de conviver mais de perto e conhecer mais alguém que eu sempre admirei, que é o Gilberto. Essa pessoa fantástica, sensível, afetiva, sabe? Um homem caleidoscópico, sabe? E tudo que ele faz bem feito. E não podia ser diferente com a Bienal. E o que me impressiona muito é a sua sensibilidade, a sua coragem. Primeiro, porque fez uma Bienal anterior, né, com viés da matriz africana, influência da matriz africana nas artes e na cultura.
E este ano realizou essa 12ª Bienal, olha, com o tema, eu acho que inédito no mundo. Nunca ouvi falar que em uma Bienal se focasse nos femininos, não é na mulher. Não é que eu diga que não, só na mulher não, mas assim, o conceito de mulher hoje em dia é um conceito plural. Não se pode mais falar mulher, essa pessoa do sexo feminino. Não. Temos muitos femininos. Daí, femininos. Daí, afetos. Aí, visibilidades. Isso diz muito do que se conseguiu criar, né, e neste espaço fantástico. E não podia ser diferente em conseguir fazer a Bienal acontecer em plena pandemia. E algo muito bem feito, muito bem organizado. Eu estou muito, mas muito lisonjeada de ter tido essa oportunidade na minha vida. Sabe? Eu recebo isso com muita humildade, principalmente com as pessoas outras que, sabe, estão recebendo essa mesma, agraciadas da mesma forma. Eu confesso que não mereço isso, mas devo a generosidade do Gilberto e de toda essa diretoria maravilhosa que realizou esse evento, que eu quero continuar sempre de perto e dizendo que, de fato, a arte é fundamental na vida. Ela vai aonde, às vezes, a vida não consegue ir. Eu acho isso muito importante. Vai na frente da vida. Eu quero muito agradecer. Muito obrigada. A Maureen Gallagher é uma americana que eu amo muito, criada no Brasil, fala português perfeitamente e que tem uma trajetória... Eu não sei se eu conseguiria descrever por que lugares a Maureen já andou nesse mundo, trabalhando em questões de conflitos, áreas onde há grandes calamidades, desgraças, lidando com a mulher, com a criança, com nutrição. Ela trabalhou em todas as regiões possíveis e imagináveis de risco, situações de desastre, conflitos nesse planeta. Tem uma formação acadêmica invejável, tem um Master in Science pela London School of Economics and Political Sciences, tem um BA pela Boston University e atuou como staff na Cruz Vermelha em São Francisco, nos Estados Unidos, pelo Peace Corps, no Níger, no Timor-Leste, em programas de nutrição em comunidades de risco, em lugares como Uganda, Congo, Bruma, Sudão, Nigéria. E quando eu digo trabalhou, não é como alguns às vezes fazem, que passam 2 dias, uma semana num curso rápido de atualização e depois colocam em seu currículo que tem aquela experiência. Ela viveu nesses lugares, morou em regiões da África. Eu tenho fotos da Maureen Gallagher no local de trabalho, no interior da África, em lugares inimagináveis para uma pessoa de hábitos urbanos. Então, é uma jovem maravilhosa, ela é hoje uma liderança na Unicef, coordena um programa que envolve nutrição na Unicef em áreas de risco no Afeganistão. Ela tem trabalhado, e cada vez que eu encontro a Maureen, ela sempre encontra um lado da beleza dos lugares, não é? Porque esses locais, como a gente comentava antes, são locais que a gente não enxerga. Eles são invisibilizados de forma premeditada, de forma proposital, porque as nossas sociedades não toleram muito enxergar a vida como ela é nesse planeta, né? Nós gostamos só de um lado do planeta, em geral de um lado pequenininho do planeta, né? E esquecemos a imensidão que é o desafio da vida humana nas regiões mais difíceis do nosso planeta, não é? E agora eu soube pela Maureen que ela recebeu um novo desafio, ela vai coordenar a Unicef na parte de nutrição em Moçambique. Então, ela vai trabalhar, provavelmente, acho que na capital, mas circulando pelas várias regiões de Moçambique. Então, imagino que vai ter lá também o mesmo desempenho. Então, parabéns, Maureen, é uma honra poder te entregar virtualmente essa placa da Fundação Bienal, na Bienal 12, Femininos, Visualidades, Ações e Afetos, e realmente esse feminino é muito bem representado por essa americana brasileira. Eu agradeço à Fundação Bienal de Artes Visuais Mercosul por esse reconhecimento, por ocasião da Bienal 12, cujo tema é o universo feminino.
Eu me sinto muito honrada desse reconhecimento, uma surpresa em COVID times, não? Eu gostaria desse momento de compartilhar um pouco a minha experiência em relação ao universo feminino. Eu vou compartilhar duas experiências. A minha primeira, que foi no Níger, e a minha atual, que é no Afeganistão, em relação ao universo feminino. Quando eu fui ao Níger, eu fui como voluntária para trabalhar num projeto agrícola, para trabalhar com homens na produção alimentária de comunidades, numa comunidade de 100 pessoas. E aí eu descobri mulheres, e elas eram muito mais dinâmicas, são muito mais dinâmicas, engajadas, entusiasmadas, e são as donas das decisões do que é melhor para suas crianças. E foi aí que eu mudei o meu foco. Eu comecei a focalizar muito mais em melhorar a vida das mulheres e de mães que realmente podem mudar gerações e melhorar o mundo. E essa foi a minha primeira experiência. Agora, no Afeganistão, uma das minhas experiências mais marcantes que eu tive desde que eu cheguei foi quando eu visitei uma escola. Nós trabalhamos com escolas e na parte de nutrição, fazemos suplementação de ferro, porque a anemia é algo que afeta as adolescentes de 10 a 19 anos aqui. E quando eu vou à escola, a gente falamos sobre nutrição, quais são as dietas e tudo, mas no final o que é mais motivante é perguntar para as meninas o que você quer ser, qual o seu futuro. E o que é interessante é que elas querem ser jornalistas, elas querem ser médicas, policiais, querem ser engenheiras. Elas têm sonhos e nisso tudo me traz uma inspiração e uma motivação que eu não sei nem como descrever. Acho que trabalhar com adolescentes, novas gerações, realmente marcante. E só para dizer que eu acho que temos uma obrigação a continuar todos os esforços para permitir que esses sonhos se tornem realidade, porque meninas adolescentes possam viver e ser jornalistas, policiais, médicas, o que elas quiserem e realmente que a gente possa ajudá-las a mudar gerações futuras. E muito obrigada, e eu me sinto muito honrada de me ver com uma surpresa, eu estou aqui e não sei quando eu vou sair, mas muito obrigada. A nossa quinta homenageada é a Patrícia Toledo de Campos Melo, que todos conhecem. A Patrícia tem a vantagem é que ela é uma mulher, graças a Deus, que se tornou pública no bom sentido. Nós podemos ligar a televisão e onde as questões mais importantes do país e as questões da mulher e as questões políticas e as questões das desigualdades estão sendo discutidas, podem contar que um dos quadrinhos que aparece na tela é o rosto da Patrícia, como nós vamos ver mais adiante quando ela fizer o seu pronunciamento. Eu, quando fiz o texto da Patrícia, eu tomei a liberdade, digamos, uma liberdade literária que se dá ao autor de botar a palavra que quiser. Eu coloquei que a Patrícia Toledo de Campos Melo é uma corajosa jornalista e escritora brasileira. Corajosa por quê? Porque muitas pessoas no meio jornalístico, elas dizem coisas quase sempre na expectativa de que as pessoas vão gostar de ouvir o que elas têm a dizer. E algumas pessoas, graças a Deus, no nosso país, dizem realmente o que pensam e fazem um enfrentamento saudável, democrático, que nós temos que ter numa vida republicana. Então, é muito importante que tenha pessoas na imprensa que nos tragam a informação com a seriedade que a neutralidade dá, com aquele olhar que é um olhar, digamos assim, de quem quer primeiro descrever o fato. Esta é a realidade. E depois comentar. E as pessoas é que façam o que quiser com essa informação. Então, eu tenho muito orgulho de ter a Patrícia entre as 5 homenageadas. Eu andei atrás dela, vocês não sabem como, para encontrar a Patrícia, ela é muito disputada. Então, eu estou muito feliz que ela aceitou receber essa premiação da Fundação Bienal. Ela é repórter e colunista da Folha de São Paulo, atua como comentarista em vários outros veículos de comunicação, TV Cultura, na Band, Band News, CNN. E por sua atuação como jornalista, ela recebeu premiações. Olha, eu fico
lisonjeado de ter como brasileiro uma jornalista brasileira com essa trajetória. Ela recebeu, por exemplo, o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa do Comitê de Proteção de Jornalistas, CPJ, isso em 2019, se eu estou certo. Recebeu em 2016 o Troféu Mulher Imprensa, que não é para qualquer uma. Em 2017 recebeu o Prêmio Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E em 2018 recebeu o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha e o 5º Prêmio Petrobras de Jornalismo. Ela atua como já atuou, como enviada especial em áreas de conflito. Ela é meio parecida com a Maureen Gallagher na sua circulação internacional em áreas onde há grandes conflitos, grandes problemas, muitas vezes humanitários, não é? Por questões de deslocamentos, guerras, grandes calamidades, não é? Atuou na Síria e em Serra Leoa, e eu fico muito honrado como presidente da Fundação Bienal, Patrícia, de poder dizer que nessa lista vai constar, a partir de agora, esse reconhecimento, essa placa de reconhecimento como uma grande personalidade pela Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Bom, é uma honra enorme receber essa premiação da Fundação Bienal do Mercosul. Eu agradeço muito ao presidente da Bienal, Gilberto Schwartzman, muito generoso. Agradeço a todos vocês. Nós, jornalistas, a gente tem vivido momentos muito difíceis, né, nos últimos tempos, desde a redemocratização do Brasil, que não tínhamos um ambiente tão hostil ao jornalismo. Situação especialmente crítica para jornalistas mulheres. Nós somos alvos de campanhas de difamação, campanhas que são estimuladas e amplificadas pelo governo. Mas continuamos fazendo nosso trabalho, nesse momento em que a transparência é ainda mais importante, nesse momento em que investigar o poder público é crucial, e nesse momento de tanto sofrimento por conta da pandemia de coronavírus. Eu acho que eu gostaria de deixar uma mensagem que aqui, com essa honra imensa de estar ao lado de mulheres tão incríveis como a Maureen, a Maria Berenice, a Glória e a Andréia, nós mulheres, a gente não se deixa intimidar facilmente, né? A gente quer fazer nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo, independentemente de qualquer coisa. E eu acho que essa é uma mensagem, a gente é muito resiliente, né? Nós mulheres todas, e eu ouço essas histórias maravilhosas de trabalho, da Maureen, da Glória, da Maria Berenice, eu fico super feliz. Olha o que as mulheres conseguem fazer. E queria te agradecer, dizer, Gilberto, que eu não sou disputada, não, é só porque eu estava trabalhando. E eu agradeço, uma honra enorme. Nunca imaginei que eu ia ganhar esse prêmio, é maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Nós vamos, então, dar encerramento a essa cerimônia, e eu queria dizer que foi uma honra muito grande poder participar de um momento em que 5 pessoas tão importantes, tão valiosas para a humanidade foram reconhecidas por nós. Eu acho que uma fundação de arte, como é a Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, tem certos compromissos. E esses compromissos são muito maiores do que as pessoas que eventualmente dirigem a fundação num certo momento. São questões mais permanentes. E eu acho que reconhecer essas 5 pessoas foi uma forma de dizer para elas que tem muita gente olhando para vocês. Mesmo quando parece que pouca gente está olhando o que se faz, tem sempre muita gente olhando o que a gente faz. E o importante é que os olhos dessas pessoas são os olhos mais generosos, neutros possíveis. São gente que olha o país com amor, olha o mundo com amor, não tem interesses menores, não atende a circunstâncias e que funciona por princípio, não por momento, não é? Nós, na Fundação Bienal, queremos deixar muito claro. Eu até me despeço da Fundação daqui a um mês, não é? Você sucedido por uma grande mulher, que chama-se Carmen Ferrão, que será a próxima presidente. Eu estou muito feliz. É uma mulher encantadora, uma mulher de sucesso. A Bienal vai ficar em excelentes mãos. Mas eu quero dizer que quando eu aceitei o desafio de presidir a Fundação Bienal, que foi na Bienal anterior,
eu achei que eu não podia escolher temas por acaso. A responsabilidade era muito grande. Então, não foi por nada que nós fizemos uma Bienal falando da influência da matriz cultural africana na nossa cultura e agora do papel dos femininos. Porque são os dois grupos, como eu disse no começo dessa cerimônia, mais vulneráveis num país de tantas desigualdades, não é? Num Brasil que tem uma minoria muito pequena, que controla praticamente todo o produto do país, não é? Controla toda a riqueza do país, todas as decisões. Num país em que uma criança que nasce negra ou uma menina, que será uma mulher negra, tem condições muito piores do que uma mulher branca ou um homem branco, né? Claro, né? O homem branco seria o outro extremo do privilégio nesse país, não é? Então, que a gente sabe, a Fundação Bienal sabe que essas questões são fundamentais, porque elas são questões estruturais do nosso país. O nosso país foi forjado através de uma história de muita desigualdade, uma história de vários séculos de escravidão, uma história de preconceito, de mentalidade colonial, de exploração. Então, não é por acaso que nós trazemos na Bienal 11 o negro e na Bienal 12 o feminino. É porque isso é uma consequência de uma realidade que se instalou numa sociedade que muitas vezes nem se dá conta das injustiças que faz. Então, eu concluo dizendo para vocês que eu estou muito honrado de presidir essa sessão. Eu agradeço a participação de vocês, que recebam essa premiação com muita alegria, com muita honra, com muito carinho, porque ela foi dada com essa intenção, não é? E que nós não estamos cegos para o Brasil de hoje. Se antes já era um desafio a cultura, a arte, os direitos dos diferentes, não é? Dos menos privilegiados, muito mais num Brasil de hoje, cuja situação política representa, na minha opinião, um retrocesso muito, muito grande. Então, eu não poderia falar sobre uma fundação com sede num país que se chama Brasil, sem dizer como é o Brasil hoje e como eu me sinto como indivíduo, como cidadão, muito preocupado com essas possíveis concessões à liberdade e aos direitos das pessoas que nós estamos vendo acontecer no momento. Então, muito obrigado a vocês e eu espero que o Brasil tenha sorte e melhore. Se depender das 5 homenageadas, eu tenho certeza que nós teremos um lindo Brasil no futuro. Um abraço.